Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Eu vou ler apenas dois versículos apenas, que o presbítero Vitor já nos conduziu nesta leitura. É a parábola da pérola, que diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Você sabe, no domingo passado tive a oportunidade de compartilhar com você a meditação baseada na parábola do trigo e do joio, e esta parábola também faz parte de um corpo de 7 parábolas que Jesus leva a seus discípulos, a seus ouvintes, tentando explicar com elementos conhecidos por todos o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. É uma parábola muito simples, você acompanha a leitura, fala de uma pérola, e a gente sabe muito bem que um colar de pérola é algo muito belo, muito belo. Uma mulher com um colar de pérola é muito distinta. E aí normalmente as mulheres procuram um vestido ideal, bonito, prepara seus cabelos, a maquiagem, de forma a apresentar-se de uma maneira especial. Um colar de pérola não é utilizado para ir na feira, não é utilizado no dia a dia, né? Não é à toa que pérolas custam caro, as verdadeiras, né? A pérola, a gente precisa lembrar que ela é formada no interior de uma ostra, não é isso? Mas nem todas as pérolas servem, nem todas. Na verdade, as pérolas que são mais desejáveis são aquelas redondas que correspondem a apenas 2% daquelas que são feitas, que são colhidas. Na verdade, uma pérola leva cerca de 3 anos para que ela seja formada. Bom, Jesus aqui, você pode acompanhar, está mostrando a importância que o reino de Deus, que o reino dos céus precisa ter para cada um de nós, mostrando, não é importante para você a pérola não é bela, a pérola não tem um grande valor, portanto, a gente não pode esquecer o que significa o reino dos céus. E se você tem acompanhado a pregação na igreja, você vai se lembrar que, por definição, quando a palavra Evangelho de Mateus está falando em reino dos céus, que é um sinônimo também de reino de Deus, ele está falando de um governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações dos pecadores pela influência regeneradora do Espírito Santo. Diante dessa realidade, Jesus apresenta essa sequência de parábolas que nos ensinam, que nos convidam à reflexão sobre o hoje e, mais do que isso, as consequências do porvir. E de uma maneira muito simples, o que Jesus quis dizer está dito, né? Você precisa aplicar isso na sua consciência do que é o reino de Deus, o reino dos céus na sua vida. Mas eu quero destacar ainda algumas coisas para a sua reflexão que essa parábola nos permite ver. E a primeira das coisas é que eu preciso refletir sobre os pressupostos do reino de Deus. Há pressupostos que a gente precisa conhecer ou rememorar ou então resgatar. Porque pertencer ao reino dos céus é aceitar e cumprir a vontade de Deus. Veja só, eu estou lendo aqui, vejo uma coisa de grande valor. Talvez se Jesus perguntasse assim: quem quer pérola? Eu também quero. Mas Jesus está nos mostrando aqui que existem pressupostos nessa semelhança com a pérola. Pressuposto de quê? Com a beleza, com a alegria, com a distinção de ser um cidadão do reino de Deus. E mais do que isso, é reconhecer-se como parte de algo que é absolutamente belo, importante, distinto e, mais do que isso, fundamental para a sua existência. Porque pertencer ao reino de Deus é ter a certeza de que só há um caminho para alcançar a paz, a alegria e a beleza para a vida. De que forma? Cumprindo a vontade do Rei, cumprindo a vontade do Senhor Jesus. E nesse sentido, sabe você que a sua vida pregressa, a sua vida anterior, Jesus mostra isso em todos os encontros que teve
enquanto aqui esteve, com homens, com mulheres, com crianças, a todos, ele nunca destacou a vida anterior. Isso não é decisivo. É indiferente se a pessoa buscava a Deus ou vivia em pecado. O Senhor não está vendo isso, Ele está olhando e quer fazer de mim e de você uma nova criatura. O que verdadeiramente importa é se você reconhece o valor da pérola, o valor do reino de Deus. E sabe do que nós estamos falando? Se Jesus é seu Senhor e seu Salvador, se o Jesus já alcançou o seu coração e você, reconhecido da presença do Senhor, se dobra e humildemente reconhece que a sua vida nas suas mãos não tem jeito, que você precisa de uma nova vida, que você precisa fazer parte deste reino que é reino de paz, reino de amor, reino de suprimento de necessidade, reino que tranquiliza a sua existência. Mas também há uma segunda coisa que essa parábola nos permite ver. É exatamente o que? A singularidade da ação de Deus, a singularidade do reino de Deus. É curioso, né? Você deve saber disso. Existem diversos tipos de pérola, mas como eu já disse, apenas 2% delas são especiais. São desejadas, são cultivadas, são até cobiçadas. De igual forma, há muitas coisas boas e belas no mundo. Contudo, há uma diferenciação para aquilo que é especial, que supera, que é único. E aí, eu quero que você saiba, ou que você se lembre, que há muita beleza no conhecimento, nas possibilidades das nossas mentes, nas artes, no ajudar o próximo, nas motivações humanitárias, na sinceridade de um coração que ama e em tantas outras coisas que a gente experimenta na vida, ou a gente sabe que são possíveis. Contudo, nada é comparável ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Por isso que Paulo, percebendo e sabendo, tendo experimentado isso, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, como diz a parábola, aquele que se dedicava a negociar e procurar pérolas, se dedicava a isso com toda a intensidade. Negocia, procura e quando encontra, dá tudo o que tem para tê-la. Não é isso que diz a parábola? E aí, nesse sentido, Jesus está destacando o valor inestimável e prioritário que precisa ter na vida de todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador do reino de Deus. E aí, irmãos, não se escandaliza agora não, mas eu quero dizer para você que igreja não é ONG, igreja não é clube, igreja não é uma associação de boa vontade. É claro, a gente tem responsabilidade social, a gente precisa ajudar a levantar o caído, e por isso nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Botafogo, ela insiste em mostrar a necessidade de ajudar ao próximo. Por isso a gente ajuda na manutenção de idosos lá no lar presbiteriano e também no lar samaritano, no abrigo presbiteriano e no lar samaritano, na infância através do Instituto Reverendo Álvaro Reis, nos dependentes químicos através do Desafio Jovem, aos necessitados entregando uma cesta básica que a gente carinhosamente chama de Sacola do Amor, a entrega de enxovais pela SAF e outras inúmeras iniciativas que Deus tem nos permitido realizar e continuamos a realizar. Mas não confunda a mensagem. Outra coisa, ou contudo, a centralidade da minha vida, da sua vida, a centralidade da ação da igreja, a razão de ser da igreja não é nenhuma dessas ações. Nenhuma dessas ações. Nós fazemos o que fazemos e você é convidado a estender a sua mão, porque nós estamos centrados, sabe aonde? Na palavra de Deus. Ela é o centro, ela é o norte, porque nós pregamos que Jesus morreu para nos salvar, para salvar a criatura, toda a criatura. Jesus é a real necessidade da vida das pessoas, apesar de muitas nem a isso perceber. É Ele que oferece rios de água viva que não permitirão que as pessoas tenham mais sede. Por isso que Ele falou para a mulher samaritana: saiba você que toda a sua ação, toda a nossa ação
precisa ser consequência da expressão da vontade de Deus em nossas vidas. Cuidado para você não colocar ações, atividades, vontades na sua suposta devoção no lugar de Deus. E muito facilmente a gente quer traduzir religião, cristianismo, como excesso de fazer. E aí, infelizmente, a gente vê muita gente que faz muita coisa, mas é absolutamente detestável em suas atitudes. Por quê? Porque faz, mas não é. Repare que ser cristão, que como membro do reino de Deus, isso exige na nossa vida um reordenamento na forma de ser, de pensar e, por consequência, viver. Lembra-se do que a palavra de Deus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Pelos frutos conhecereis que sois de Cristo. Nós precisamos mesmo desse reordenamento para que a gente possa viver a singularidade da pertença do reino de Deus. Mas Jesus ainda nos permite uma terceira reflexão, porque saber que o reino vale muito, que o reino é especial, a gente saber das ações necessárias e consequências de ser membro do reino de Deus, precisa nos levar a uma dedicação na vida cristã. Ou, se você quiser usar da mesma linguagem, é preciso se dedicar ao reino de Deus. E aí, irmãos, num tempo em que as pessoas só pensam em receber, essa palavra pode soar anacrônica. Olha para você, porque eu te pergunto: você procura Deus porque reconhece nele valor para a sua vida, como algo essencial para o seu viver, ou você procura Deus porque precisa supostamente de alguma coisa? Porque há muita pregação baseada no que eu tenho que receber. Eu já ouvi inúmeras vezes a resposta ao Evangelho da seguinte forma: o que eu vou ganhar com isso? Já ouvi até julgamentos à igreja. A gente ouve falar de maus pastores, de maus padres, de maus líderes religiosos, que com suas palavras e atitudes denigrem a pessoa de Jesus. E o que é pior, os incautos ainda dizem que Jesus que nada. Olha a expressão na vida desse pastor, na vida desse padre, na vida desse líder religioso. Hoje é muito fácil encontrar um Deus de mercado, é muito fácil encontrar um Jesus de mídia, mas que não produz nenhuma mudança de vida. Um Jesus que procura ser vivido, intensificado, quem sabe, na sua vida, porque é uma moda, porque quem sabe você está passando por um mal passageiro e tem a Deus e a Jesus como um amuleto. Mas Jesus está mostrando nessa parábola da pérola o empenho, a necessidade de um empenho também. Está com a sua Bíblia aberta? Veja a atitude desse que não tem nem nome. Simplesmente a parábola diz: é um que negocia. Veja a atitude desse homem que negocia. Primeiro, olha o que diz o texto: ele procura boas pérolas, mas para que faça isso ele precisa distinguir. E aí, meus irmãos, desculpa, a fé que não pensa não é fé. E aí o famoso escritor nos ensinou que crer é também pensar. É preciso refletir no tipo de vida cristã que você tem levado, naquilo que ele tem oferecido, e até essa palavra que eu lhe trago, que você leia a sua Bíblia e reflita, como os crentes de Bereia, se aquilo que está sendo dito está de conformidade com a Bíblia ou é coisa de homem. Se tiver de conformidade com a Bíblia, que seja a palavra de Deus para você. Mas se você não encontrar respaldo bíblico para isso, é palavra de homem. Porque o mesmo Espírito Santo que falou a minha mente e o meu coração para preparar essa palavra, é o mesmo Espírito Santo que, ao você ler a sua Bíblia, lhe ilumina para entender o texto do jeito que Deus quer falar ao seu coração. Procure boas pérolas. Para isso é preciso se permitir refletir. Para distinguir a boa pérola, você precisa conhecer de pérola.
Por isso estudamos a palavra de Deus. Por isso valorizamos a escola dominical, para que você tenha a oportunidade de aprender. E é curioso, aqui eu vou reclamar agora, não se espanta não, tá? Há pessoas que nunca levam a sua vida e o máximo que conhecem da palavra de Deus é os versículos os mais óbvios ou os mais falados. Não tem uma experiência com a palavra de Deus, seja talvez, não sei se por má formação cultural, por preguiça de leitura, ou por não reconhecer que aqui você vai receber o verdadeiro alimento, ou seja, você vai achar a pérola que é boa. E aí tem muitas pessoas indo atrás do pio de supostos espirituais. Meu irmão, minha irmã, exerça esse senso crítico na leitura da palavra, mas repara que a atitude desse que negocia, a primeira eu já disse, é procurar boas pérolas, mas ele não para por aí. Ele reconhece o valor de uma pérola que ele acha, uma pérola. Ele percebeu que naquela ele reconhece ser uma pérola de grande valor. E há pessoas que não reconhecem o valor das coisas que estão diante delas, até perderem. Há gente que não reconhece o valor de um pai, de uma mãe, até o dia que eles morrem. Infelizmente no ministério pastoral a gente lida com essas circunstâncias, e quantas vezes a gente não vê o desespero daquele que não amou, daquele que não recebeu, quem sabe na borda de um caixão, dentro de um cemitério. Não reconhece o valor das situações, não reconhece a bênção que é Deus está falando ao teu coração nesse momento da história. Não se permite entender ou enxergar a realidade como sinais de Deus para a sua vida, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. O Senhor está sempre nos falando. E aí nessa hora eu me lembro daquele velho ditado que cabe muito bem aqui nessa parábola, nesse sentido, de reconhecer o valor de uma pérola que se achou, que é aquele ditado popular que diz: fulano de tal, você fazer qualquer coisa por ele é você atirar pérola aos porcos, porque os porcos não reconhecem o valor dessa pérola. E aí eu me lembro um momento da minha vida, uma passagem, quando eu trabalhava como missionário junto ao Milhade, a gente viajava no Brasil, e um dos lugares que a gente foi fazer um trabalho de evangelização era uma cidade chamada Santa Terezinha de Goiás, cidade populosa, em consequência do garimpo de esmeraldas. E nós fomos para lá, que era uma cidade também violenta, onde havia uma região lá de prostituição, que era um bairro de prostituição, e fomos pregar o evangelho. E curiosamente, eu não conheço esmeralda, não conheço garimpo, você andava pela cidade e você via as pedrinhas de esmeralda no chão. Eu fiquei chocado com aquilo, e nós estávamos parados na porta da igreja, eu sentado na calçada, um senhorzinho parado, e eu comentei assim, pensei algo assim: como é que pode, né? Tanta esmeralda assim jogada no chão, e falaram que não tem valor. O velhinho olhou para mim, sorriu, não disse nada, puxou assim um lenço roto de dentro da sua boca, do seu bolso, abriu e tinha uma pedra, uma esmeralda. Aí ele pegou no chão uma, juntou as duas e virou e falou o seguinte: qual é a esmeralda que vale? Eu olhei, virei, tortei, coisa e tal, parará, e não vi distinção de uma sobre a outra, não vi distinção nelas. E ele olhou para mim e falou assim: está vendo essa pedrinha aqui? Essa pedrinha aqui não vale nada, e jogou no chão. Agora, você está vendo essa daqui? Com essa pedra eu compro um carro. Eu fiquei chocado com aquilo, porque aquele homem, ele sabia reconhecer o valor de uma pedra que era verdadeira. E aí essa atitude que a gente encontra nesse homem que negocia é que a gente precisa desenvolver também na nossa existência. Primeiro, procurar boas pérolas, mas também reconhecer o valor desta pérola que é única na minha vida. Mas ele não para aí, esse negociante, ele vai para o terceiro passo. Diz a parábola aí que ele se desfaz de tudo que tem para adquiri-lo. E aí é o seguinte: é tão importante que não há nada que tenha mais valor, e eu preciso ter esse bem. E aí eu me lembrei daquele hino que a gente canta, e alguns cantam até com certo medo de falar, né?
Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo entregarei, né? E aí a gente fala isso e curiosamente a gente muitas vezes chega a Deus oferecendo só uma parte da vida, só uma parte do tempo, só uma parte dos meus valores pessoais e só uma parte das minhas crenças. Na verdade, esses exemplos nos mostram que nós precisamos buscar a Deus com toda a seriedade e nos manter ao lado dele com toda a fidelidade. Do contrário, não teremos parte com Jesus. Não teremos parte com Jesus. Eu quero concluir deixando uma palavra para a sua reflexão. A pérola nada mais é do que o próprio Jesus. Do que o próprio Jesus. Tudo isso lhe mostra o valor transformador para o seu bem da presença de Jesus em sua vida. Vai, procure a boa pérola, reconheça o seu valor, reconheça, renove o valor. Quem sabe você precisa nesse tempo de uma bênção de renovo, mas não deixe de se apropriar dos benefícios do andar com Jesus. Que Deus te abençoe.